Olá pessoal, aqui é a Caroline Portela e conforme prometido na semana passada, eu vou começar uma série aqui no meu canal, aqui no Instagram, falando a respeito da minha experiência, da minha trajetória profissional com marketing, como eu fiz a minha transição do offline para o online. Utilizei um expediente bastante conhecido que é o diário. Comecei a escrever as minhas histórias e paralelamente construí uma linha do tempo com o desenvolvimento da internet, descobri coisas bastante interessantes que podem ser bastante úteis para vocês que estão mergulhados nesse ambiente sem saber muito bem como lidar com a internet. Esse período que nós ficamos reclusos foi um período bastante interessante porque deixou bastante evidente a necessidade de prestarmos atenção na internet e nas redes sociais e como elas causam impacto no nosso negócio. Então, se você está empreendendo, se você tem um pequeno negócio ou pretende abrir um pequeno negócio, eu espero contribuir com você, com as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, que eu vou começar a contar para vocês. Então, eu fiz uma colinha aqui, né, para que eu pudesse acompanhar aqui o que eu escrevi. Como eu falei para vocês, fiz um diário, né? Porque a memória não é tão extensa assim, não consegui decorar todas essas coisas. Apesar da gente ter vivido tudo isso, né, muitos de nós têm dificuldade de olhar para trás e fazer uma reflexão a respeito da sua trajetória. E esse exercício tem sido bastante interessante para mim. Então, antes de mais nada, eu quero situar você num ponto extremamente importante, que foi fundamental para as mudanças que temos presenciado no mundo dos negócios e na forma de contar para os nossos clientes que o nosso negócio existe, que é o surgimento da internet. Ela é a base da nossa atuação nos dias de hoje. Aliás, é isso que me fez fazer a minha transição em marketing. Então, se você não está ligado nisso, se você não está prestando atenção no poder da internet, nas ferramentas e funcionalidades das redes sociais, você está fora. Eu peço desculpas pela dureza, mas seu negócio não vai durar muito tempo se você não prestar atenção e menosprezar o poder da internet. Então não se preocupe que eu não tenho a intenção de fazer aqui um resgate pormenorizado de como surgiu a internet até os dias de hoje, né? Mas é importante que a gente faça um apanhado geral, né? E eu quero chamar a sua atenção para o curto espaço de tempo. Prestem muita atenção, porque o espaço de tempo foi muito curto. A evolução da internet, as redes sociais e as funcionalidades que surgiram, elas surgiram muito rápido, né? E esse impacto foi muito grande para as empresas, né? As possibilidades que se abriram foram muito interessantes, né? Então, a internet para o público, com uma estrutura similar à que conhecemos hoje, ela torna-se possível a partir do meio da década de 90. Bom, eu não sou uma nativa digital, como muitos de vocês também não devem ser, né? Eu não nasci nos anos 2000, eu sequer aprendi a mexer em computadores muito cedo, que dirá na internet, né? O meu primeiro contato com a internet foi a época da internet de escada, em que muita gente esperava até meia-noite para navegar pelas salas de bate-papo, para que a conta telefônica não ficasse absurdamente cara, né? Como todo mundo da década de 90, eu usei o ICQ, o Mirk, eu naveguei pelo Netscape, eu busquei no Yahoo, no KD, até que chegou o Google e todo mundo se rendeu a ele, né? Inclusive eu mesma. Então, durante o meu curso de publicidade, né, eu fiz um curso de publicidade na Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, e no final da década de 90, eu não sabia onde iria dar, né, essas ferramentas que eu estava descobrindo, e quase nenhum professor falava sobre esse assunto, a partir de uma perspectiva de oportunidade de marketing para alcançar resultados. Ninguém percebia essa ferramenta como potencial, com um potencial para a ferramenta de marketing, né? E se percebiam, eles não conseguiam encaixar muito bem essa peça no quebra-cabeça dos negócios com destreza. No início de 2000, a internet já era banda larga, a gente sai da discada e vem a banda larga, e as redes sociais começam a surgir. Então eu já estava formada, já tinha saído da faculdade, né? Nesse meio tempo eu tinha usado o Orkut, né? Comecei a usar o Facebook, passei pelo Twitter, tive MSN, Messenger, né? Hoje a rede social mais proeminente entre os brasileiros é o Instagram, e a forma de trocar mensagens mais comuns entre nós é o WhatsApp. Então eu me formei no começo dos anos 2000 e nós estamos em 2020, né? São 20 anos. Não pense que 10 anos é muito tempo, porque no mundo dos negócios 10 anos não é muito tempo. E se vocês começarem a prestar atenção nas datas, a evolução da internet é muito rápida.
Então, de fato, a internet e a sua constante evolução, porque ela continua evoluindo, ela não se deixa captar com tanta facilidade, né? Até hoje a gente pensa que está dominando uma situação e sempre é possível que ela mude, que surjam novos usos e novos hábitos de consumo de mídia das pessoas. Então veio aí a onda do Orkut, depois mudou para o Facebook, daí vem para o Instagram, MSN, Messenger, tudo isso vai influenciando, né, na forma como a gente vai utilizar essas ferramentas. Como muda muito rápido, a gente está sempre tendo que estar debruçado sobre isso para que a gente, revisando e readequando o que a gente aprende. Então, poderia falar para vocês da perspectiva estrutural, né? Internet de escada banda larga, daí foi para banda larga, e 3G, 4G, agora nós estamos vendo aí o 5G, o barateamento do serviço de internet que era muito caro, hoje já tem preços mais acessíveis, né? Os preços dos computadores e celulares que eram caros foram ficando mais baratos. Então, o que eu quero enfatizar com você é que todo esse ambiente, ele é rápido, ele muda rápido, e ele está em constante mudança. Então, a velocidade e a mudança constante, ela vai fazendo com que a gente tenha que estar sempre atento a essa ferramenta. Para vocês terem uma ideia, essa ferramenta que eu digo a internet de uma maneira muito ampla, porque dentro da internet há várias coisas que você pode fazer. Então, para você ter uma ideia, o tempo de vida do Orkut foi cerca de 10 anos, de 2004 a 2014, e o Orkut sumiu. O Facebook ele já surge em 2004 e o Instagram em 2010, sendo comprado depois pelo Facebook em 2012. Olha só, 12 para 20 é 8 anos. Então, o Facebook lança o Facebook Pages, destinado às empresas, em 2008. E a partir de 2009 é que ele começa uma série de ações para permitir que as empresas anunciem seus serviços e produtos aos usuários da rede social. Já o Google começou a trabalhar os anúncios em 2000, aprimorando-os e aumentando as possibilidades de anunciar, conforme o desenvolvimento da internet. Então, a internet era e ainda é vista como algo inovador e disruptivo, que permite a todos, indistintamente, acesso à informação. E na medida em que foram surgindo os sites, os aplicativos, as redes sociais, os buscadores, foram aumentando as possibilidades de uso dessa nova mídia, aquilo que eu estava dizendo para vocês. A cada momento eles inventam uma nova funcionalidade. Tudo isso estava rolando e eu só fui prestar atenção às possibilidades da internet, do Google, das redes sociais, de verdade, estudar o fenômeno para entender como eu poderia usá-lo no marketing, a época que eu fui franqueada do Franz Café em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Antes disso, por volta de 2010, eu já tinha inserido na Cacemes um plano de saúde dos servidores públicos do Mato Grosso do Sul, que era um cliente para o qual eu prestava serviço. Eu já tinha inserido a Cacemes no Google Maps, criando todos os pontos de atendimento com os respectivos endereços, dados de contato, horários de funcionamento e fotos, no intuito de contribuir para que os clientes desse plano de saúde achassem todas as informações sempre que eles buscassem na internet, buscassem no Google. Se eles buscassem algum ponto de atendimento da Cacemes, eles teriam todas as informações, porque eu já tinha feito todo esse trabalho para cada ponto de atendimento. Mas somente com a cafeteria é que eu resolvi me debruçar sobre esse assunto para compreender melhor do que se tratava o fenômeno da internet. Mais especificamente, como as redes sociais e o Google poderiam ajudar o meu negócio a alcançar mais visibilidade e, consequentemente, mais clientes. Tendo buscado métodos mais tradicionais para aumentar a visibilidade da cafeteria, né, eu fiz outdoors, anúncios em revistas, jornais locais, eu fiz catálogo de desconto, panfleto em papel, eu organizei degustação com a vizinhança, eu apliquei tudo o que eu aprendi na faculdade, né, a forma mais tradicional de se fazer marketing, mas nada disso me trazia um resultado visível. E pior, assim, eu não conseguia monitorar qualquer resultado que eu pudesse ter alcançado, né? Então, os valores para anunciar nessas mídias locais e analógicas eram altíssimos, comparados ao que se paga hoje. Para você ter uma ideia, eu investi por volta de R$10.000 em 2009, numa campanha de outdoors de 15 dias pela cidade, que eu nunca consegui saber se trouxe ou não trouxe algum cliente para tomar um café dentro da minha franquia.
Então, em 2010, eu criei os perfis do Google, do Facebook, do Instagram dessa minha unidade franqueada, inseri todas as informações de contato, endereço, horários de atendimento, fotos de cardápio, monitorei as interações diariamente. O começo, como em todos os começos, nós tínhamos 0 seguidores, né? O conteúdo que eu postava 3 vezes ao dia, detalhe, realizado nos horários de refeições, manhã, tarde e noite, nesses perfis que eu tinha criado, era feito baseado em fotos que a franqueadora tinha tinha programado em estúdio, fotos de produto, para usar em layout de cardápio, em peça de comunicação visual, banners, outdoors, aquelas tabuletas que colocam em cima das testeiras que tem nas lojas de shopping. Então essas fotos não eram para a rede social, mas eu usava essas fotos porque era o que tínhamos disponível. Como tudo era novidade e as pessoas estavam criando e compartilhando as suas vidas cada vez mais, não foi difícil crescer o número de seguidores. Os anúncios, chamados ads ou patrocinados, né, que hoje a gente vê que é bastante comum, não eram tão comuns. E haviam pouquíssimas agências especializadas nesse tipo de anúncio e poucos anunciantes também. Os anunciantes eram os grandes anunciantes, né, empresas multinacionais que tinham muito dinheiro para investir. Os pequenos estavam tentando aprender, né? Como até hoje todos nós estamos tentando aprender. A forma de medir o comportamento do usuário da rede social, chamado algoritmo, ele foi mudando no Facebook. Primeiro pelos likes e pelo tempo, depois pela escolha do usuário na ordem de visualizações, depois pelo nível de interação com a postagem e mais recentemente foram implementadas as preferências para que o usuário configure como ele achar melhor. E assim foi acontecendo com as outras redes sociais também. Já o Google, ele foi implantando novas formas de anunciar. Iniciou com as palavras-chave, depois com o display, aí incorporou o YouTube, comprou o YouTube e as formas de anunciar em vídeo. Né? Também tem o seu método de medir a relevância e autoridade das páginas, tanto no Google quanto os perfis no YouTube. Meu Deus, é grego, né? Você deve estar pensando. Na verdade, parece mesmo grego para quem não está habituado a pensar o que está por trás das redes sociais e dos buscadores, para quem só está acostumado a usar como um simples usuário. Todos esses buscadores e todas essas redes sociais vivem de dados e rastros deixados pelos usuários em seus sites, que são monitorados, classificados, empacotados, para que os anunciantes consigam encontrar os seus potenciais clientes com mais facilidade, aumentando as chances de fazer negócio. Gente, mas a minha privacidade, você deve estar pensando, né? Bom, nosso enfoque aqui não é esse. Privacidade não existe há muito tempo. E se ninguém contou para você, eu conto. Nós já somos monitorados em todos os aparelhos que se conectam à internet, que usam GPS, e mais ainda seremos com a entrada do 5G. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: vai ficar dando bobeira ou você vai querer aprender como tirar proveito dessa situação para que o seu negócio dê certo? Para que você possa ter uma vida digna e dar uma vida digna aos seus funcionários. Pensa aí, se você tiver a fim mesmo de arregaçar as mangas, de entender essa ferramenta, porque é possível sim que um pequeno possa aprender como tirar partido dessas ferramentas para trazer mais clientes e fazer mais negócios, se você tiver mesmo a fim de arregaçar as mangas, eu vejo você no próximo vídeo. Aqui no próximo vídeo eu vou falar para você mais sobre o que eu tenho aprendido com as redes sociais e o Google e vou entrar um pouco mais nessa experiência do France Café, que é perfeitamente aplicável para qualquer um de vocês que tenha um pequeno negócio ou pretende abrir um pequeno negócio. Então, pessoal, fica aí para vocês questionamento. A internet está aí, não há como fugir desse ambiente. Esse momento agora deixou muito evidente o poder de fogo que a internet tem e a vantagem que ela tem em relação aos outros meios para chegar até o cliente, chegar até a audiência. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para mostrar para vocês o que eu fiz com as redes sociais e a internet no France Café.